Olá, eu sou a professora Sandy Falcão de Língua Portuguesa e nesse módulo, nesse assunto delícia de sintaxe do período, nós vamos hoje estudar as orações subordinadas adverbiais. Muita gente vê, quando vai estudar as orações adverbiais, vê que elas são o grupo de orações subordinadas que existem em maior número. Nós temos cerca de 10 orações adverbiais. Mas é fácil de identificar porque o valor semântico é o que vai determinar qual é a classificação daquela oração adverbial. Então, se você bater o olho no conectivo e conseguir identificar a ideia, a relação de sentido que ele estabelece, fica super fácil de classificar. Eu considero que as adverbiais não são tão complicadas quanto as substantivas, certo? Eu acredito que as substantivas deem um trabalhinho a mais para o aluno, né, o estudante, o iniciante identificar, porque ele tem que fazer uma análise sintática. Já as orações adverbiais, você precisa apenas identificar o conectivo e identificar a relação de sentido, ou seja, é mais uma compreensão do texto, é mais uma compreensão do sentido do conectivo do que uma análise sintática, que é exigido no caso das orações substantivas, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide, entendendo então qual é o papel das orações subordinadas adverbiais. No vídeo anterior eu falei para vocês que as orações subordinadas são funcionárias da oração principal. São funcionárias. Por isso que nós temos aqui a palavra função. Se ela exerce uma função, ela é funcionária. Por isso que ela é subordinada. Todo funcionário não é subordinado do seu chefe? Quem é o chefe aqui? A oração principal. A oração principal é o chefe. E a funcionária é a oração subordinada. E essa oração aqui, ela vai trabalhar no setor dos advérbios, ou seja, qual é o cargo que ela vai exercer? O cargo de adjunto adverbial. E os adjuntos adverbiais, como a gente já viu na aula da sintaxe da oração, eles expressam diferentes circunstâncias. Os adjuntos adverbiais expressam circunstâncias como de tempo, de lugar, de modo, de causa, de dúvida, de afirmação. E as orações adverbiais também vão expressar a ideia de circunstância. Quais circunstâncias serão essas? Vamos começar pela ideia de causa. A ideia de causa. As conjunções serão as responsáveis, tá? Por criar esse nexo, essa relação de sentido, as conjunções subordinativas adverbiais. Então, as conjunções que irão estabelecer essa relação de causa serão pois, porque, como, já que, visto que, porquanto. E a oração subordinada causal, ela vai exprimir a causa do fato expresso na oração principal. Veja, trabalho muito porque preciso de dinheiro. Qual é a causa de eu trabalhar muito? O que é que me leva a trabalhar muito? Porque preciso de dinheiro. Como estava frio, saí de casaco. Qual foi a causa de eu sair de casaco? Porque estava frio. Já que ele foi embora, vou também. Por que que eu já vou também? Porque ele foi embora. Ou seja, ele ter ido embora é a causa de eu ir também. Estar frio é a causa de eu sair de casaco. Eu precisar de dinheiro é a causa de eu trabalhar muito, certo? Então, eles introduzem a ideia de causa. A conjunção porque, aqui como e aqui já que. Os conectivos que introduzem a ideia de causa, certo? As coordenadas sindéticas explicativas não estabelecem a relação de causa e efeito. As causais sim, certo? As causais sim. Continuando. Ele ainda não fez os quadros, não devem, pois, ter chegado às tintas. Ele ainda não fez os quadros, pois ainda não chegaram às tintas. Faça os quadros, pois já chegaram às tintas. A mesma conjunção, pois, ela pode ter valores semânticos diferentes. Valores semânticos diferentes. Se ela vai ter valores semânticos diferentes, ela vai influenciar diretamente o valor, a função sintática.
Então, dependendo da semântica, dependendo do sentido que a conjunção estabelece, a mesma conjunção pois pode introduzir orações que vão ser classificadas sintaticamente de forma diferente. Ele ainda não fez os quadros, não devem, pois, ter chegado às tintas. Veja que, se ele ainda não fez os quadros, eu estou concluindo que as tintas não devem ter chegado. Então, esse pois aqui é conclusivo, estabelece a ideia de conclusão. Portanto, aqui, essa oração que começa aqui é uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Ele ainda não fez os quadros, pois ainda não chegaram as tintas. Veja, aqui eu estou explicando, eu estou informando, aliás, a causa pela qual ele ainda não fez os quadros. Então, esse pois aqui é causal. Ele não fez os quadros porque não chegaram as tintas. Já que as tintas não chegaram ainda, ele não fez os quadros, certo? Então, aqui é uma oração subordinada, adverbial, causal. Exprime a causa pela qual ele não fez os quadros. Faça os quadros, pois já chegaram as tintas. Veja, aqui eu tenho uma ordem, um pedido, uma sugestão, uma orientação. E esse pois aqui está explicando por que eu estou dizendo para você fazer os quadros. Então ele estabelece a ideia de explicação. Então aqui eu tenho nessa oração todinha uma oração uma oração coordenada, sindética, explicativa. Ok? Então, o valor semântico da conjunção vai determinar a função sintática da oração que é introduzida por essa conjunção. Vamos para as adverbiais concessivas. A oração concessiva, adverbial concessiva, é a oração cujo fato ocorrente não altera o fato da outra oração. Ele não é suficiente para mudar, para impedir que a ação do verbo da oração principal aconteça. Certo? O fato da oração principal não será alterado, apesar do que é expresso nessa oração aqui. As conjunções principais são embora, mesmo que, ainda que, conquanto, malgrado, se bem que, por mais que, por menos que, posto que. Nem mesmo a TV a alegrava, embora fosse seu passatempo favorito. Veja, o fato de a TV ser o seu passatempo, o fato de a TV ser o seu passatempo favorito não foi suficiente para impedir que a TV não a alegrasse. Não foi suficiente para a alegrar, ok? Então aqui a conjunção embora introduz uma oração que contém um fato incapaz de modificar o fato da oração principal. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, porque é a funcionária da principal, adverbial, porque trabalha como um advérbio, e concessiva, porque expressa a ideia de concessão. Um fato que não foi suficiente para alterar o fato da oração principal. Conquanto fosse tarde, ainda saí de casa. A conjunção conquanto, que é a mesma coisa que embora, introduz a ideia de concessão. Ou seja, o fato de ser tarde não foi suficiente para impedir que eu saísse de casa. Então aqui, oração principal e aqui, oração subordinada adverbial concessiva. Essa daqui. Atenção, se você vir, coloca aqui para mim agora, por favor. Se você estiver estudando as conjunções e você vir uma conjunção que é estranha, esquisita, diferente, que não é familiar para você, foque nela. Então, aqui nas concessivas, nós temos a conjunção conquanto, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Conquanto, escrito tudo juntinho aí, tá bom? É diferente da expressão com, C-O-M, quanto, por exemplo. Com quanto dinheiro eu preciso reformar minha casa, por exemplo. Tá? É totalmente diferente. Essa palavrinha aqui, pode voltar para o slide, por favor. Essa palavrinha aqui é com quanto, escrito tudo juntinho assim, bonitinho, e ela significa embora. Ela pode ser substituída por embora, mesmo que, ainda que, certo? Por mais que.
Dando continuidade, nós temos as conjunções adverbiais condicionais. Como o próprio nome já diz, introduzem a ideia de condição. Ou seja, é exatamente oposta à ideia da concessão. Porque nas condicionais, um fato sempre vai depender do outro. A conjunção mais famosa condicional é o se, mas também eu tenho caso, a não ser que, a menos que, desde que, contanto que. Veja só, se você quiser, eu quero. Como diz naquela música, eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Olha só, eu quero é a oração principal. Eu quero. Só que para eu querer, eu dependo, veja só, eu dependo de que você queira. Ou seja, se você quiser, é a condição para que eu queira. É a condição para que o fato da oração principal se concretize. Veja o conectivo aqui, se. Então, oração principal e se você quiser é a oração, porque se estrutura em torno de um verbo, subordinada, porque trabalha para a oração principal, adverbial, porque trabalha no setor dos advérbios, expressando circunstância, e condicional, porque expressa a condição para que o fato da oração principal aconteça. Contanto que chova, vou à praia. Veja a diferença semântica entre esses dois conectivos aqui. Contanto que chova, vou à praia. Mesmo que chova, vou à praia. Veja que a ideia de condição é oposta à ideia de concessão, que foi a que nós vimos por último, as concessivas. Aqui eu estou dizendo que contanto que chova, vou à praia. Ou seja, se chover, eu vou à praia. Caso chova, eu vou à praia. Qual é a condição para que eu vá à praia? Eu dependo de que chova. Aqui eu estou dizendo que mesmo que chova, eu vou à praia. Ou seja, ainda que chova, isso não será suficiente para me demover da minha decisão, para fazer com que eu mude de ideia. Ainda assim eu vou à praia, certo? Então aqui é uma relação de dependência, aqui uma relação de concessão, beleza? Preste muita atenção aqui. Se você quiser, eu quero. Olha o verbo aqui no futuro do modo subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Futuro do modo subjuntivo. Caso você quiser, será que é assim que eu vou completar? Troquei se por caso. Qual é a mudança que o verbo vai sofrer? Caso você queira, eu quero. Desde que você queira, eu quero. Então aqui eu tenho o presente do subjuntivo. Então veja, troquei a conjunção. Sente, por que você está falando isso? Porque a banca pode pegar essa frase aqui e dizer o seguinte: a conjunção se pode ser trocada pela conjunção caso ou desde que, sem prejuízo para o sentido para a correção. Veja, se eu trocar se por caso, eu preciso alterar o tempo verbal. Se você quiser, eu quero. Caso você queira, eu quero. Desde que você queira, eu quero. Ok? Então, cuidado aí com a mudança na conjunção. Da conjunção se para as outras conjunções condicionais. Certo? Agora, as orações subordinadas adverbiais temporais. As adverbiais temporais, elas vão marcar o tempo em que ocorreu o fato expresso na oração principal, ok? Ela tem essa função de marcar o tempo. A conjunção mais famosa é, obviamente, quando, mas eu posso também ter mal, logo que, apenas, quando significa quando, ok? Então vamos ver os exemplos. Assim que resolveu estudar, seu rendimento melhorou. Veja, em que momento, em que tempo o rendimento melhorou? Em que tempo? Assim que resolveu estudar. Olha aqui o nexo, o conectivo, assim que. Aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho uma oração que expressa o momento, está marcando em que momento o rendimento começou a melhorar. A partir do momento em que resolveu estudar. Apenas ele limpou a casa, as moscas sumiram. As moscas sumiram, oração principal. E aqui eu tenho uma oração que marca o momento em que as moscas sumiram. Ou seja, uma oração subordinada, adverbial,
temporal. Desde que ele chegou, nunca mais houve problemas. Quando foi que os problemas acabaram? A partir do momento em que ele chegou. Desde o momento em que ele chegou. Só que esse conectivo desde que, ele pode ter outro valor semântico. Veja aqui. Desde que você economize, conseguirá fazer a viagem. Veja, aqui ele não está marcando o tempo. Aqui ele está marcando o momento a partir do qual nunca mais houve problemas. Só que aqui, veja que ele expressa a ideia de condição para que você consiga fazer a viagem. Qual é a condição? Economizar. E essa ideia de condição é estabelecida por esse conectivo desde que. Então aqui ele é condicional, aqui temporal. Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Desculpa, gente, oração subordinada adverbial condicional, e aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Continuando com as nossas orações, as orações consecutivas, que exprimem a ideia de consequência, a consequência do fato expresso na oração principal. Se a oração subordinada aqui tem a função de consequência, é porque a principal vai expressar a causa. Então, relação de causa e consequência. Tantos fez o moço que foi para a panela. Olha a música aí do Pato, muito famosa e muito querida pelas crianças. Tantos fez o moço que foi para a panela. Veja, aqui eu tenho essa palavrinha que vai se relacionar com essa daqui, ó. Tanto fez, qual foi a consequência de ele tanto fazer? Ir para a panela. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Sua fome era tanta que repetiu 3 vezes. Veja. Oração subordinada adverbial consecutiva. Ganhava tão pouco que mal dava para se alimentar. Olha só, qual é a consequência de ele ganhar tão pouco? Qual é a consequência de sua fome ser tanta? Então, essas orações consecutivas, elas vão ter lá na oração principal um elemento de intensidade, tão, tal, tamanho, tanto, ok? E elas vão ter aqui na oração principal a causa, relacionando, portanto, a consequência que vai estar presente na oração subordinada. As orações adverbiais finais expressam a ideia de finalidade, de objetivo ou de fim. São introduzidas pelas locuções para que, a fim de que. Preparamos muita comida, oração principal. Com que finalidade nós preparamos muita comida? A fim de que, veja o conectivo, todos possam se alimentar. Ajude-me, oração principal. Com qual finalidade você quer que eu ajude? Para que eu possa ajudá-lo. Então, aqui e aqui eu tenho oração subordinada adverbial final, porque expressa a ideia de finalidade. No mesmo slide nós temos as orações subordinadas adverbiais conformativas, que vão expressar a ideia de conformidade, ou seja, algo que acontece conforme, certo? A ideia de conformidade com a oração principal. As conjunções principais são conforme, como, segundo, consoante. Fez a dieta conforme orientou a nutricionista. Oração principal. E essa oração aqui está em conformidade, estabelece essa ideia de conformidade entre as duas. Então eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Continuando. Nós temos as orações comparativas, que, como o próprio nome já diz, estabelecem uma ideia de comparação. Essa comparação será de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Geralmente, na oração principal, nós teremos um advérbio, tão, mais, menos, e lá na oração adverbial, o como ou o que vão trabalhar juntos. Joana não foi tão esforçada quanto deveria. Veja. A ideia de igualdade, o esforço e o que ela realmente fez, né? O quanto ela deveria fazer e o quanto ela realmente fez, estão sendo comparados. O quanto ela se esforçou, o quanto ela deveria se esforçar. Então, essa oração aqui
estabelece uma comparação com a oração principal. Portanto, ela é uma subordinada adverbial comparativa. E essa primeira é a oração principal. Pedro é forte como um touro. O verbo aqui está elíptico. Não preciso repetir o verbo. Pedro é forte como um touro é forte. Só que isso fica implícito, não precisa eu repetir. Essa daqui é uma oração subordinada adverbial comparativa, mesmo que o verbo não apareça de forma explícita, tá? Atenção, isso acontece com as orações comparativas. Então, aqui eu estou comparando, estou fazendo uma comparação de igualdade entre a força de Pedro e a força de um touro. Elas estudam mais português do que matemática. Aqui eu não preciso repetir estudam, o verbo está elíptico. Aqui há uma elipse do verbo. Elas estudam mais português, ou seja, estou fazendo uma comparação de superioridade, mais do que estudam matemática. Esse do aqui é facultativo. Ok? Então, essas orações em vermelho estabelecem uma relação de comparação com a oração principal, por isso são chamadas de comparativas. Continuando, nós temos as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que vão expressar a ideia de gradação ou de proporcionalidade. Vamos ver aqui o exemplo. Quanto mais estudo, menos dificuldade tenho nas avaliações. Veja, eu tenho aqui esse quanto mais que se relaciona com esse menos. Quanto mais estudo, oração principal, menos dificuldade tenho. Ou seja, é uma ideia de proporcionalidade, ok? Quanto mais, menos. A ideia de proporção inversa, não é? Quanto mais eu estudo, menos dificuldade eu tenho. Eu também posso utilizar à medida que, ao passo que, à medida que a chuva aumentava, as casas ficavam alagadas, tá? Então, as orações subordinadas também podem ser iniciadas por essas locuções conjuntivas aqui, a proporção que, à medida que. Vamos, nesses minutos finais, realizar aqui alguns exercícios, analisando essas orações. Como ainda possuíam um pouco de charque, começaram a comê-lo mesmo cru. Veja, o verbo aqui, possuíam, começaram a comê-lo, né? Começaram a comê-lo é a locução verbal, certo? Mesmo cru. Aqui veja que eu tenho um verbo implícito, mesmo estando cru, mesmo que estivesse cru. Vou colocar aqui estivesse. Enfim, que estivesse cru. Como ainda possuíam um pouco de charque, começaram a comê-lo mesmo cru. Começaram a comê-lo é a minha oração principal. E aqui eu tenho, como ainda possuíam um pouco de charque. Por que eles começaram a comer? Qual foi a causa de eles começarem a comer? Porque eles ainda possuíam um pouco de charque. Então, essa oração aqui, introduzida por esse conectivo como, expressa a ideia de causa. Ela é uma oração subordinada adverbial causal. Expressa a causa de eles terem começado a comer. Só que eles comeram mesmo estando cru, ou seja, o fato de estar cru não foi suficiente para impedi-los de comer. Então, essa daqui, mesmo cru, com o verbo aqui elíptico, mesmo que estivesse cru, é uma oração subordinada adverbial concessiva. A felicidade morava tão vizinha, veja que é a palavra intensificadora, que de tolo até pensei que fosse minha. Veja, morava, um verbo, pensei, certo? Que fosse minha, outra oração aqui. A felicidade morava tão vizinha, oração principal. Qual foi a consequência de a felicidade morar tão vizinha? Que de tolo até pensei que fosse minha. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva. E dentro dela, até pensei, quem pensa, pensa algo, que fosse minha. Então, dentro da oração subordinada, eu tenho uma oração objetiva direta, que a gente viu no vídeo anterior, subordinada substantiva, objetiva direta. Se a menina erguesse a cabeça, opa, olha o se aqui, oração 1, o verbo está aqui, enxergaria o pijama no varal. Oração principal, para que esse fato acontecesse, para que ela enxergasse o pijama, ela deveria
cumprir uma condição, que é a de erguer a cabeça. Então, essa oração, se a menina erguesse a cabeça, é uma oração subordinada adverbial condicional. Eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. Veja. Embora, vamos analisar só essa daqui. Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. Esse embora introduz uma concessão. O fato de o meu amor ser uma velha canção nos teus ouvidos não me impede de te pedir perdão por te amar de repente, certo? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Continuando o nosso exercício. A terra se faz mais branca e macia quanto mais do litoral a viagem se aproxima. Perceba a relação aqui de proporção, olha. Mais branca e macia quanto mais do litoral a viagem se aproxima. Então, nesse verso aqui, quanto mais do litoral a viagem se aproxima, há a relação de proporção com a oração principal. Então, é uma oração subordinada adverbial proporcional. Como as aves do céu e as flores puras, abro meu peito ao sol e durmo à lua. Veja, esse como está comparando o fato de eu abrir meu peito ao sol ao fato de as aves também fazerem a mesma coisa. Então, eu tenho aqui a ideia de comparação. É uma oração subordinada adverbial comparativa. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Em que momento, em que tempo ela pôs-se na torre a sonhar? Quando, olha o conectivo, enlouqueceu. Então, essa oração indica o tempo em que ocorreu o fato da oração principal. Aqui é a oração principal e aqui é uma subordinada adverbial temporal. Não foi despedido como pedia. Olha só. Como pedia. Conforme pedia. Então, é uma oração subordinada adverbial conformativa. Ok? Não foi despedido, oração principal. Conforme pedia. Ok? Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. Olha, oração principal, verbo aqui, oração subordinada. E essa oração subordinada está cumprindo o quê? O papel de quê? De adjunto adverbial, expressando qual circunstância? Com que finalidade ele trazia as calças curtas? Para que lhe ficassem bem esticadas. Então, essa oração introduz a ideia de finalidade. É uma oração subordinada adverbial final. Nesse vídeo, nessa aula de sintaxe do período composto, nós estudamos as orações subordinadas adverbiais. São orações que cumprem o papel de adjunto adverbial da oração principal. Assim como o adjunto adverbial, essas orações também expressam circunstâncias, como causa, condição, consequência, tempo e várias outras. No próximo vídeo, nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Eu sou a professora Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos Online. Um abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo.